Paz do Senhor, eu vou falar agora sobre Gênesis 31, 32 e 33. No começo desse capítulo fala que Jacó ouve que os filhos de Labão estão dizendo que Jacó só enriqueceu por conta de Labão. Na verdade, eles não levam em conta que Jacó havia trabalhado 20 anos para o seu pai. Então é sempre assim, você se esforça bastante, você consegue fazer muitas coisas, mas quando você começa a prosperar, inclusive na presença do Senhor, muitas vezes você é criticado. As pessoas dizem que você está próspero por conta disso ou por conta daquilo, mas não percebem ou não querem reconhecer que você está prosperando porque você tem se esforçado diante de Deus. E isso aconteceu com Jacó. Quando ele percebe que Labão também não estava falando mais com ele de uma maneira agradável, olhando para ele de uma maneira agradável, ele já se incomoda e o Senhor então fala com ele em sonhos e fala: é tempo de ir embora, pode voltar para a casa dos seus pais que eu vou te abençoar no caminho. Vocês devem lembrar que quando ele saiu da casa do pai dele, ele saiu brigado com o irmão dele, Esaú. Então ele tinha um certo receio, um medo dentro do coração dele de como ele seria recebido. Mas ele junta suas mulheres, ele junta seus filhos, suas concubinas, e ele vai no sentido da terra do seu pai. Labão fica sabendo que ele foi embora e vai atrás dele. E ali pergunta: poxa, por que você saiu dessa maneira tão como um fugitivo? E aí então Labão e aí Jacó se falam, conversam, fazem ali um altar que um não iria prejudicar o outro, que eles iriam então ser bênção na vida um do outro. Labão se despede da sua família, dos seus filhos, das suas filhas, e eles cada um vão para os seus caminhos. Porém, Jacó ainda tinha um medo no seu coração da maneira que ele seria recebido. E ele manda, então, um povo daquele que está com ele ir até o seu irmão e dizer: olha, Jacó está vindo até você, leva presentes e está vindo até você. E quando essas pessoas falam com Esaú que Jacó vem vindo, Esaú faz um exército de 400 homens para encontrar com Jacó. Quando Jacó ouve falar disso, ele fica com medo de que o irmão dele está vindo para ele, falar com ele, para que haja ali uma vingança. E aí eu também quero fazer uma pausa, porque houve alguém que falou para ele: olha, Jacó, seu irmão está vindo até você também, e está vindo com 400 pessoas. Irmão, nós temos que tomar cuidado com a forma que nós falamos as coisas, porque nós precisamos ser portadores de bênção e não de maldições. Jacó, ele estava indo com receio. A forma como foi falado trouxe mais medo no coração dele. E na verdade Esaú estava vindo em paz, porque o Senhor já havia preparado tanto o caminho de Jacó, como também já havia preparado o coração de Esaú. Ainda assim, e por conta disso, na verdade, Jacó divide o grupo que está com ele em grupos, em 3 grupos, para que esses grupos, caso fossem atacados, ele, na cabeça dele, ele pensa: eu perco uma parte do grupo, perco uma parte das pessoas que estão comigo, mas eu não perco tudo, não perco todos os meus filhos, não perco todas as minhas mulheres. Eu, se tiver que perder, perco uma parte. Mas aí então, como o Senhor está direcionando o caminho, o Senhor também dá estratégia a Jacó. E aí fala para ele: olha, manda na sua frente pessoas que falem a Esaú: toma aqui tudo isso que eu estou trazendo, que ele vinha com rebanhos, ele vinha com gados, ele vinha com muitas coisas, com servos, e ele oferece aquilo tudo a Esaú. E então, para que realmente dê uma amenizada no coração de Esaú. Mas quando há o encontro entre Esaú e Jacó, eles se abraçam, e é um encontro ali de amor. Havia já sido liberado o perdão. No meio deste trajeto, Jacó passa todo o seu povo para frente, né, do rio, no Vale de Jaboque, do Val de Jaboque, e ele ele está sozinho, ele fica ali como um último daquele monte de pessoas que está indo. E então o anjo vai e visita ele. E nessa hora, ele não tinha mais nada a perder. Ele tinha um monte de coisas que para ele já não importavam, porque tanto que ele estava dando tudo aquilo para Esaú, mas na cabeça dele, ele precisava ter a bênção do Senhor, ele precisava ir em paz, encontrar o seu irmão em paz.
E então, quando vem o anjo até ele, ele fala, olha, essa oportunidade eu não vou perder. Eu vou agarrar esse anjo até que ele me abençoe. E os dois lutam como se fossem dois homens. E aí, então, irmãos, é muito interessante, porque nós pensamos assim, como eu, ser humano, posso lutar com um anjo? É óbvio que esse anjo estava ali na forma de homem também, mas mesmo na forma de homem não deixou de ser um anjo. E o Senhor fala na Bíblia que os dois brigam e que o anjo quer ir embora, mas Jacó agarra esse anjo, ele agarra aquela oportunidade e ele fala, eu só te largo quando me abençoares. E aí eu quero falar para os irmãos, você tem se apegado à promessa do Senhor, você tem se apegado ao chamado que Deus tem para a sua vida, você tem se apegado à obra que o Senhor tem levantado para que você faça, de uma forma que você fala, Senhor, eu vou fazer, ainda que eu não tenha forças, porque claro, quem é que tem forças para lutar com um anjo? E na nossa terra e nesse mundo atual, nós não estamos lutando contra a carne. Não é isso que a Bíblia fala, nós estamos lutando no mundo espiritual mesmo. Então, até para fazer um chamado, aquele chamado que o Senhor colocou no seu coração, é uma luta. Então, você tem agarrado aquele projeto e tem falado assim, Senhor, eu vou fazer até que o Senhor me abençoe. Hoje é esse o ensinamento que nós vamos falar para você, é esse ensinamento que eu quero passar para você, e é esse o ensinamento que eu quero passar também para mim. Quando eu colocar algo diante do Senhor, ou quando o Senhor colocar no meu coração algo para que eu faça para Ele, uma obra que eu faça para o seu ministério, para a sua casa, para os irmãos, enfim, que eu aguente, que eu persevere, que eu prevaleça, como se eu estivesse realmente lutando, porque na verdade é uma luta no mundo espiritual, para que eu prevaleça, para que eu possa falar assim, Senhor, até que o Senhor me abençoe, eu não vou abrir mão de fazer parte desta luta. Porém, irmãos, até que o Senhor me abençoe, mas entenda, o Senhor é que é o dono, é Ele quem conduz, é Ele que sabe qual é a bênção que você e que eu precisamos. Então, hoje, melhore e mude a sua oração, falando para o Senhor, Deus, eu quero que o Senhor me abençoe, mas conforme o teu querer, conforme a tua vontade. Eu, Regiane, falando de mim mesma, já pedi muitas coisas a Deus, e muitas delas não eram bênção para a minha vida. Então hoje, que seja feita a vontade do Senhor na minha vida e também na sua. Te aguardo amanhã para nós lermos juntos Gênesis 34, 35 e 36. Fiquem na paz do Senhor. Amém.